Romanos capítulo 15. Queria convidar os irmãos a meditarmos num aspecto tão vital da nossa saúde cristã, da nossa saúde espiritual. E eu queria pegar então emprestado essa expressão que Paulo usa, só para pegarmos o contexto, no versículo 30 de Romanos 15. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus e a meu favor. Queria colocar essa expressão para os irmãos meditarem das nossas lutas em oração. Que luteis comigo em oração. Eu não conhecia essa música da minha infância, né? Eu conheci essa música quando o João era criança, né? Mas talvez alguns conheçam, né? A gente canta para as nossas crianças: quem não ore e a Bíblia não lê, diminuirá. Se você quer crescer, leia a Bíblia e faça oração. E por mais singela que seja essa orientação, ela parece ser muito verdadeira para nós. E o que é muito impressionante, né? Eu não estou olhando para os irmãos, estou olhando para mim. É como, às vezes, algumas coisas elas vão se perdendo na nossa caminhada, né? E é quase que impressionante eu precisar falar para os irmãos que você precisa orar. É quase um absurdo para nós, né? Alguém falar para mim: Pablo, você precisa desenvolver o hábito de conversar com Deus. E nós precisamos resgatar esse hábito. Aí alguém vai falar: Pablo, você está me julgando? É só olhar o nosso coração. O nosso coração expõe, o nosso coração mostra para qualquer pessoa um pouco atenta que nós temos tido uma vida distante da presença de Deus. E temos feito coisas, pensado coisas, sentido coisas que jamais uma pessoa que luta em oração pensaria, falaria e agiria. Quando Paulo aqui, nós ficamos tanto tempo, né, falando sobre ofertas e falando sobre ajudarmos uns aos outros. E Paulo está falando aqui para os romanos que ele levantou uma coleta para ajudar financeiramente os irmãos de Jerusalém. À medida que ele vai terminando esse livro, ele fala para os seus leitores: se unam a mim, lutem em oração. Porque tem o dinheiro, que é palpável, é material, é físico. Nós pegamos nessas coisas. Existem muitas coisas que se materializam no nosso serviço, mas ele sempre inicia espiritualmente. É por isso que somos igreja do Senhor. É isso que distingue o povo de Deus de qualquer outro. Porque quase que, se colocarmos um centro espírita com espíritas fazendo obras e nós, pode ser que eles deem uma lavada na gente em obras de caridade. Ou, olhando externamente, poderíamos até igualar. Tem esse grupo que faz obras de caridade, tem esse grupo também que faz sopão, roupa para mendigo, visita, asilo, ajuda, assistencialismo. Mas qualquer pessoa que se aproxime um pouquinho mais dessa realidade, ela precisa ver que o povo de Deus não é igual ao povo incrédulo. Porque em nós há o Espírito Santo. Somos santuário de Deus. Porque em nós podemos lutar em oração pelas causas de Deus, enquanto entregamos sopa, enquanto abençoamos pessoas. Talvez seja essa junção, né, do versículo 12 e 13 do capítulo 12 de Romanos, porque no versículo 12, Paulo fala: sede perseverante nas vossas orações. E no versículo 13, ele fala: compartilhai as necessidades dos santos. Essas coisas andam juntas. Nós levantamos da nossa cama, da nossa cadeira e falamos: eu quero ajudar meu próximo. Mas isso precisa ser feito em oração.
E essa é uma das tragédias das nossas obras. Elas não são encharcadas de oração. Nós nos atrevemos a falar cada coisa com o nosso irmão e a nossa irmã, sem termos orado antes, sem termos pedido ao Senhor graça, sem santificarmos nosso coração. E nessa manhã eu queria encorajar os irmãos nesse sentido, porque quando nós falamos de sermos irmãos voluntariosos, úteis na mão do nosso Senhor, por um lado é assim, por um outro lado, nós precisamos ser pessoas espirituais, onde nossos movimentos eles se dão primeiramente espiritualmente, sempre. E é sempre um movimento de dentro para fora. Alguma coisa que me ganha e pode ser externalizado. E pensando nisso, eu me lembrei dessa linda expressão que o anjo fala a Cornélio em Atos capítulo 10. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada a italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma vigília, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe: Que é, Senhor? Então o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá e pedimos que a tua palavra, que tem poder para nos libertar e esclarecer nossa mente, possa iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, e que essa palavra possa cumprir o teu propósito, Senhor, na vida de cada um de nós nessa manhã. Pedimos a tua graça, Senhor, para que seja um tempo adequado nas tuas mãos e um tempo respeitoso onde colocamos nossas palavras e nosso ouvir, Senhor, nas mãos do teu Espírito Santo, para que o Senhor presida e governe todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Eu achei, pensando nisso, eu achei tão bonita essa expressão, né, irmãos? Que Cornélio ouviu. As suas orações e as suas esmolas, não só o seu movimento para com Deus, mas o seu movimento para com seu próximo. A oração é o que nos move para Deus. Nós não oramos para um homem, nós não oramos para o próximo, nós oramos para Deus. É por meio da oração que eu me aproximo do Senhor Deus. É por meio da oração que eu tento percebê-lo e ouvi-lo. Aí já fica uma sugestão para os irmãos considerarem. Já coloco isso para os irmãos. Para alguns parece ser provocação, né? Porque os paradigmas de oração, às vezes, nós estruturamos eles de uma forma tão diferente, né? Vou dizer assim. Mas, na minha opinião, oração não é um exercício para Deus me ouvir, oração é um exercício para que eu escute a Deus. Na minha opinião, eu não oro para que Deus me ouça. Eu oro para ouvi-lo, enquanto eu falo com Ele. É um caminho que Ele precisa encontrar no meu coração. Porque o Eterno, o Rei da Glória, aquele que existe antes de todas as coisas, como Ele mesmo diz em Isaías 40, em Romanos 11, eu nunca pedi conselho para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. E é você que vai me falar o que eu tenho que fazer. Você se aproxima de mim para me aconselhar. E podemos então sair de um momento a sós com o Senhor, perdendo o privilégio de ouvi-lo, porque falamos demais. Oração é um movimento que fazemos diante de Deus e nos aproximamos dele, e as esmolas, aqui essa palavra no radical é a mesma de compaixão.
uma pessoa que se compadece do outro, uma pessoa que a obra que ela está fazendo é fruto de uma compaixão. Não é a esmola que você dá para o mendigo, que você fala, eu tenho umas moedinhas aqui, toma aí e vai embora. Essa esmola aqui, esse testemunho que Cornélio teve, que ele e a sua casa temiam a Deus e de contínuo ajudavam outras pessoas, essa palavra nas Escrituras fala, essa decisão é movida por uma compaixão, é movida por um coração misericordioso. Eu olhando um pouco a minha história e também olhando, às vezes, muitas situações que nós estamos inseridos, eu posso dizer que nós temos esses dois perigos na nossa vida, né? E aí depende também muito do nosso temperamento. Nós temos o perigo de termos um movimento para com o nosso próximo, sem antes termos um movimento para com Deus. Então nós somos muito ativos, até para dar esmola. Até quando a gente se compadece, com velocidade a gente quer ajudar o próximo. Mas, se a gente vai para essa situação despreparado espiritualmente, alguns problemas podem acontecer. Não é incomum nós nos encontrarmos com a melhor das boas intenções, querendo fazer coisas para o Senhor, e saímos dessa situação divididos, magoados, melindrados, ofendidos, e provavelmente é porque nós não nos aproximamos das situações em oração. Então nós temos o perigo de sermos proativos ao Senhor sem sermos pessoas de oração. Existe o perigo, né? Esse é mais difícil de acontecer. Mas nós conseguimos criar um hábito de estarmos numa liturgia, de uma espiritualidade, de solitude, de contemplação. Mas por diversos motivos também o Senhor não consegue nos alcançar da forma como Ele quer, mas nós gastamos muito tempo, entre aspas, em oração e nós não ajudamos os outros. Nós não nos dispomos ao Senhor, né? Nós não estamos disponíveis para a obra do Senhor, né? Nós nos tornamos místicos demais. Essa crítica contundente de Tiago, né? Tiago 2,16. Pô, mas que fé que é essa? Como pode existir uma fé sem obras? Como pode existir uma pessoa que ama muito ao Senhor e fica o dia todo no quarto fazendo o quê? E vendo as outras situações, precisando do dom e do talento que Deus deu a essa pessoa e essa pessoa não se disponibiliza. Então, nós temos aqui em Cornélio esse modelo que me parece bastante equilibrado. Quando o Senhor fala não apenas as suas orações, Cornélio, e não apenas as suas obras, Cornélio. As suas orações e as suas obras subiram até a mim. Estão de memória diante de Deus. E eu queria encorajar os irmãos nessa jornada nossa, por meio de 3 pontos. Os irmãos meditem nisso. Esse processo que nos leva, né, aos desafios enormes que nós temos do Senhor nos transformar e revolucionar nossa vida pela sua graça, até a ponta, que é o momento em que eu posso oferecer da graça e da transformação que Deus me dá para as pessoas que convivem comigo. Então, o primeiro ponto que eu queria encorajar os irmãos a considerarem, e eu vou voltar nisso, eu falei numa final de reunião há um tempo atrás, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, é que nós precisamos desenvolver o hábito de oração, porque o Senhor precisa santificar e preparar o nosso coração para os problemas da vida. E isso se dá por meio de comunhão com Ele. Isso se dá por meio de oração. Quando nós vamos perdendo esse hábito da oração, nós começamos a nos tornar naturais demais, certo? Então, inclusive para usar nossos talentos naturais. E nós nos confundimos nisso, né? Porque nós temos nossas habilidades, nós temos nossas capacitações, e num olho externo, olhando de fora, você é uma grande bênção. A sua ajuda está realmente fazendo diferença. O problema é que se nós não estivermos espiritualmente dependendo do Senhor em oração, o nosso coração está vulnerável. Existem brechas emocionais e espirituais que podem azedar bastante as coisas. Então, como eu já disse, não é incomum para nós termos boas ideias e boas intenções e isso zangar muita coisa. Nós somos capazes de, entre aspas, por uma ajuda que eu quero dar para você,
por causa de alguma frustração que eu tenho e as frustrações acontecem, eu querer agora te destruir. Mas o que aconteceu? Você acordou querendo me ajudar e foi dormir me odiando. Somos instáveis nas nossas emoções. Então pensem bem, não é isso que acontece muitas vezes com a gente? Assim, a gente tem que lidar com muitas pressões. Nós, como seres humanos, somos singulares. Eu não consigo dividir a minha alma no sentido dos meus sentimentos com ninguém. Eu posso compartilhar, desabafar, chorar, mas eu vou ter que lidar com a minha solidão, com o meu medo, mesmo estando no lado de outra pessoa. Porque é impossível ter essa unidade de alma no sentido de compartilhar e pegar da sua vida. Eu preciso responder individualmente. Você precisa responder individualmente. Então nós vamos amanhã sair para trabalhar e cada um tem uma realidade. E dependendo das nossas vulnerabilidades, nós reagimos de formas diferentes. Qual que é a tragédia que vai acontecendo conosco? Nós não descobrimos o segredo do poder da oração. Que é por meio da oração que o Senhor Deus é capaz de me transformar, me pacificar, acalmar meu coração, me dirigir, me guiar, me consolar e me ensinar. Então, eu vou para o meu trabalho, eu tenho um chefe que é um troglodita, eu tenho um chefe que me trata mal, eu tenho um chefe que é mal educado, eu tenho um chefe que faz a minha autoestima ir para o chão, eu tenho um chefe que é injusto nas suas decisões, que ele estimula e puxa a sardinha daqueles que o bajulam, e eu estou aqui só apanhando, tal. Essas coisas podem me frustrar. Essas coisas podem definir em mim sentimentos perigosos. Eu vou para o trânsito, alguém me fecha, alguém me xinga, alguém briga comigo sem motivo. Alguns brigam com motivo. Qual que é o problema que nós temos? É que depois essas coisas, se elas não são bem trabalhadas em nós, eu chego na minha casa, com quem que eu libero toda a minha angústia e minha frustração? É no meu quarto, ajoelhado, pedindo para Deus me dar graça, ou na minha esposa? Ou é nos meus filhos? Um filho que cresce com um pai que é de lua. Meu dia foi péssimo, vou descontar nas pessoas que estão próximas de mim. E é claro que isso acontece na nossa realidade comunitária. É claro que a gente, em muitas situações, nós nos ferimos, nós nos machucamos, porque eu estou machucado. Porque eu estou ferido. E eu só posso dar o que eu tenho. E às vezes nós apanhamos e nós somos ofendidos sem saber por quê. E nós criamos antipatias e ódio por qualquer coisa. Pela roupa que você usa, pela gíria que você fala. Por pregar demais, por pregar de menos. E aí nós vamos sendo tomados por essas coisas. E acredite, irmão, o Espírito Santo quer nos libertar disso por meio de uma vida de oração. É quando você tem a capacidade de entrar no seu quarto e falar: Espírito Santo, nós estamos precisando conversar. Existem sentimentos mal feitos dentro de mim. Existem desejos que estão me definindo como ser humano. Porque sempre é assim o fluxo, irmãos. Pensamentos geram desejos, desejos geram comportamentos, comportamentos geram atitudes, atitudes geram caráter. Os hábitos definem a gente. E nós começamos a achar que uma vida que ora, e olha lá, hein? E olha lá, para agradecer a comida, quase como uma reza, orar antes de dormir, ou tem uns que são até bons, eles vão orar meia hora por dia com uma listinha de pedido. E vai mencionar o nome de todo mundo, mas ele não deixou Deus falar com ele. Ele não abriu o coração para Deus, ele não teve a coragem de falar: Deus, e esses pensamentos de adultério meu, o que eu faço? Essa impureza, essa lascívia que me move. Eu preciso, Senhor, encontrar caminhos no Senhor para mudar minha vida. Porque é por meio da oração baseado exclusivamente na palavra de Deus que o Espírito Santo encontrará um caminho de transformação em nós. O problema é que todas essas escamas que nós vamos criando, nós não temos a capacidade do autoexame e de permitir, à luz das Escrituras, que o Senhor quebre tudo isso e se revele a nós. Então eu tenho a fantástica habilidade de ver isso na vida do meu próximo, mas nunca na minha. Então é o outro que precisava ouvir essa mensagem, é o outro que tinha que estar aqui, é o outro que tinha que ler esse texto. Eu não.
E existem vícios e relações nossas que estão tão doentes que sempre serão uma bomba que tem que ser desarmada. Nós nos relacionamos com irmãos, com pais, com filhos, maridos, esposas, que o relacionamento está em cima de um campo tão minado que qualquer coisa que aconteça é motivo para um grande barulho, né? Um explodir. Pisei na mina, pum. O que nós fazemos é, ao invés de irmos aos pés do Senhor, para que o Espírito Santo mude o nosso coração, nós ficamos sempre na dimensão da natureza, das coisas carnais, na expectativa de que o outro mude e a gente sempre reclamando, murmurando. Tudo errado, todo mundo é assim, meu chefe é assim, os boletos que me oprimem, né? Não consigo ter aumento de salário, né? Meu filho, e essas coisas elas vão definindo o nosso coração. Eu queria convidar os irmãos a pensarem que quando nós oramos, não necessariamente o Senhor vai mudar o mundo ou o contexto que nós estamos inseridos. Essa é uma quebra de paradigma. É uma mudança de paradigma. Você tem uma forma de pensar a oração e o mover de Deus, e eu te convido a pensar de outra forma. Nosso Senhor Deus, ele não é, em princípio, um solucionador de problemas ou um solucionador do mundo. O nosso Senhor Deus é um solucionador de corações. Solucionador de pessoas. Porque eu vou chegar diante dele e vou falar assim: Senhor, existe uma pessoa que me fez mal e eu não consigo perdoar. E o fato de eu não conseguir perdoá-la só me faz mais mal. É um mal que vai aumentando, isso vai me destruindo. Senhor, fala comigo. O que o Senhor acha que vai falar para você? Se o Espírito Santo não vai trazer uma compreensão para que você libere perdão e mude a sua vida. O malfeitor continua lá. Bonitão. Mas quem mudou foi você, porque você aprendeu a estar aos pés do Senhor em oração. E o Senhor tem falado com você e tem trazido o seu consolo. Uma definição e uma decisão de perceber que há sentimentos em nós que são muito inconvenientes e eles precisam estar à luz do Senhor. É impressionante como passam-se anos e existem pecados e vícios nossos que nós já até acostumamos com eles. Nós domesticamos eles. E achamos que vida cristã é isso mesmo. É porque nos falta tempo de joelhos diante do Senhor. Para falar: Senhor, eu preciso da tua bênção. E a tua bênção não é matar meu inimigo. Que seria bom, fala a verdade. A bênção é o Senhor matar o ódio que eu tenho do meu inimigo no meu coração. Por isso que o Senhor, no Sermão do Monte, fala: aprenda a orar pelos que vos perseguem. Aí quando você ora pelo que vos persegue, você ora como? É porque nós não oramos, certo? Nós não oramos diante de Deus para que Deus solucione o nosso coração. Mas quando você encontra com a pessoa que você tem antipatia, você, boca grande. Está na hora de eu falar tudo. Está na hora de eu falar o que eu sinto, o que eu penso. E nós fazemos isso sem oração. Nós fazemos isso sem entender se o Espírito Santo está ali falando: amém, é isso, faça isso. Essa é a minha instrução para você. Então, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai falar assim. Nós vamos pular um bloco de versículos, só para os irmãos entenderem a lógica de Paulo. Porque Paulo abre um parênteses aqui quando ele está falando. Mas a partir do versículo 1 do capítulo 2, Paulo fala: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras,
como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, essa estrutura, ela me ajuda muito, porque de uma maneira, da forma como eu entendo, de uma maneira muito sábia, o Espírito Santo usou Paulo aqui para trazer respostas a muitas perguntas que nós temos. Então, como eu fiz esse exercício com os irmãos, né, é uma ferramenta de planejamento lá, o 5W2H, é fazermos as perguntas para planejarmos as coisas. Vejam se não é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós podemos perguntar, Senhor, quando eu devo orar? Antes de qualquer coisa. Antes de tudo. Antes de qualquer coisa que você for fazer, ore. Coloque diante do Senhor. E me parece que é um exercício que nós precisamos fazer, porque isso aumenta a nossa fé e a nossa capacidade de ouvir o Senhor o dia inteiro. Porque quando Paulo fala orai sem cessar, e quando Paulo fala em Efésios 6, naquela batalha de vestirmos a armadura de Deus orando em todo o tempo, o que significa orar em todo o tempo? Significa que justamente numa situação como essa, em que eu estou aqui dialogando e propondo algumas reflexões para você, você suspira ao Espírito Santo, fale comigo, Senhor. E terminando uma reunião, você fala, Senhor, então o que eu tenho que fazer, Senhor? E chegando em casa, ver uma situação ali inesperada, falar, Senhor, e agora? Como que eu falo? Como que eu ajo? E essa incapacidade nossa de orarmos em todo o tempo nos faz sermos pessoas tão contraditórias na teoria e na prática da nossa fé cristã. Porque nós temos a prática, nós temos a teoria, mas nos falta o poder da prática. Então, sem querer constranger ninguém aqui, mas quantos de nós, antes de vir para a reunião de hoje de manhã, orou ao Senhor para ser abençoado? Senhor, estou indo para estar com os irmãos, nós vamos partir o pão, abençoa, Senhor, fala ao meu coração. Eu preciso te ouvir. Quantos fizeram isso? Os irmãos percebem que quase que nós precisaríamos pedir perdão uns aos outros de muitas formas e de muitas maneiras, porque muitas vezes nós nos tocamos e nós nos falamos sem termos orado antes. Sem ter consagrado essa situação. E qualquer um daqui, eu acho que qualquer um pode garantir para mim que quando nós oramos antes sobre qualquer situação, nós lidamos com essa situação de uma forma diferente. O nosso dia não é absolutamente diferente quando nós iniciamos nosso dia em oração do que quando o despertador toca, você levanta e já sai correndo para fazer suas coisas e você se lança num dia de agitação sem ter parado, consagrado o dia. Pedido ao Senhor graça, olhado a sua agenda do dia, hoje eu tenho essa reunião com esse chefe, hoje eu tenho essa apresentação, hoje eu tenho essa prova, hoje eu tenho essa aula, hoje tem reunião de oração de noite. Senhor, que tragédia vai ser se eu for um problema para o teu reino, Senhor? O Senhor não me salvou para ser pedra de tropeço para os outros, Senhor. Que ao longo desse dia eu possa me consagrar a Ti. E não vai dormir sem dar uma avaliada no seu dia, irmão. Não vai fechar o olho sem falar, Senhor, como é que foi meu dia? Eu tive a prova, eu tive essa reunião, eu tive isso. Eu te honrei. Foi tudo para a tua glória. Aí o Senhor vai falar assim, pois é, eu achei que você errou a mão lá com aquele irmão. Senhor, amanhã eu vou pedir perdão para ele, não é assim? Mas nós vamos nos desconectando, nós não oramos mais, irmãos. Nós não oramos mais. Ou se oramos, oramos de maneira mecânica. O Senhor não fala conosco mais. E a gente começa a achar que a forma como eu trato a minha esposa é normal, a forma como eu lido com meu filho, a educação do meu filho, eu não oro ao Senhor. Mas o ponto aqui de Timóteo é que eu oro para que o Senhor mude o meu coração. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Eu oro para que o Senhor me guarde na salvação plena que Ele me oferece para eu ter uma mente e um coração pacificado. Então, quando nós oramos? Antes de tudo. De tudo. Recentemente, uma irmã me procurou, queria conversar comigo. Ela queria contar um sonho que ela teve comigo. Ela entendeu, né? O sonho não era muito bom. E ela falou assim, eu queria contar um sonho para você, tal, com muito cuidado. Ela falou assim, mas eu queria orar antes. E eu achei isso uma bênção. Porque mostra um respeito, um temor, mostra uma seriedade para abordar as coisas. Você vai procurar uma pessoa para conversar, às vezes são situações difíceis. Eu falei, eu preciso orar antes, porque eu preciso que o meu coração esteja guardado.
Eu preciso aprender a lidar com a frustração de você não responder à minha expectativa. Não é isso que acontece com a gente às vezes? Você não responde o que eu espero de você, então está tudo acabado. Eu preciso orar porque o meu coração precisa ser guardado, santificado, protegido. Então Paulo fala, ora antes de tudo. E onde nós temos que orar? No Monte Santo, na Casa Santa, em todo lugar. Onde você ora? Em todo lugar. No metrô cheio, no ônibus, no banheiro, tomando banho. Em todo lugar. O Espírito Santo está dentro de nós. Não tem um momento do dia que o Espírito Santo fala, nesse momento o sinal está ocupado, eu estou fora de área de serviço. Eu posso ter o privilégio de falar e ouvir Deus em todo lugar. E Paulo, então, ele continua a lógica dele, falando assim, ok, e como vocês fazem isso? Por isso, percebam, ele fala de oração e imediatamente ele fala de procedimento. Ele fala, por isso, irmãos, por isso eu falo para vocês, aprendam a levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Talvez uma figura de obras, levantar mãos para fazer. Faça o seu trabalho de uma maneira santa, separada a Deus. Levante mãos santas, sem ira, sem animosidade. Por quê? Porque a ira do homem não gera a justiça de Deus, não promove Deus. Deus não vai falar, não, agora depois do piti que você deu, agora sim, agora eu vou. O zelo por Deus não passa por uma pessoa sem domínio próprio. A mansidão do Senhor não é sinônimo, né, de uma vida cheia de ânimo, que é uma vida na alma, uma vida carnal. E Paulo fala assim, semelhantemente às mulheres, não se preocupem com a aparência externa, se preocupem com o procedimento interno. Então não preocupa. Decência, simplicidade, no vestir, na aparência. E toda mulher que professa ser piedosa, ela deve se vestir de boas obras. Como proceder? De uma maneira santa. Por que nós devemos orar? Porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Versículo 3. Por que nós oramos? Porque Deus quer, Deus deseja ter comunhão conosco. Nós não podemos aceitar a acusação do diabo. Talvez você possa ouvir e falar assim, tá bom, depois de tudo que eu fiz nessa semana, eu acho que eu vou ter que ficar um mês sem poder me aproximar de Deus, porque eu sou muito pecador. Então nós não estamos entendendo. É bom e aceitável diante de Deus que a gente se aproxime dele em oração. Aproximar do Senhor e falar, eu preciso de ti, Senhor. Isso é bom e aceitável. Deus aceita qualquer um que se aproxima dele para orar. Não dá para falar assim, não, hoje você já foi 3 vezes, não estou te aguentando mais. Ou eu só vou te ouvir de 6 às 7 da manhã, o resto do dia eu não quero. Isso é bom e aceitável a Deus. E nós oramos por quem, irmãos? Por todos os homens. Nós fazemos uma confusão com esse texto, né? Porque parece que existe uma orientação diferente para autoridades aqui, mas não. Paulo está meio que confirmando, meio que ele está falando assim, quando eu falo que vocês devem orar em favor de todos os homens, eu estou incluindo aqui as autoridades, os governadores, os prefeitos. Mas antes dele falar que você deve orar pelas autoridades, ele fala, ore em favor de todos. Não há ninguém, não há nenhuma situação que você fala, não, essa situação não é digna de que eu ore. Essa pessoa aí eu não faz parte da minha relação de oração. E aí me parece que é uma coisa aqui que pelo menos me liberta e me ajudou a entender, é que Paulo fala, para quê? Então nós podemos orar em todo lugar, em favor de todos os homens, antes de qualquer coisa, com mãos santas, porque isso é bom, aceitável diante de Deus, mas para que nós oramos? Para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então nós vamos descobrir que o fruto da oração em nós é uma vida mansa, piedosa, com respeito. É isso. Deus quer fazer isso em mim. Ou como a gente fez essa piada, né? Nós vamos orar aqui pelas autoridades. Então nós vamos juntar a igreja para orar para o Lula morrer. Nós vamos juntar para orar para o PT não estar no governo. Nós vamos juntar para orar para que o PT continue no governo. É isso?
Paulo está falando, não, nós temos que orar pelas autoridades para que eles se convertam. Nós vamos orar pelas autoridades para que eles desapareçam. Nós vamos orar pelas autoridades para que autoridades que você pensa que devem governar, governem. É isso? Não. Nós oramos para que o nosso coração encontre paz. Senhor, eu estou ansioso, eu estou com medo do futuro, estou com medo dos valores dessa terra, estou com medo da legislação, eu estou com medo de um movimento. Eu preciso da tua paz. Eu preciso que o Senhor pacifique o meu coração. Eu preciso encontrar por meio da oração uma vida mansa e tranquila, que o Senhor tem poder para me oferecer. Não é isso que Filipenses 4,6 fala? Aí eu fui descobrir que o Luiz até tatuou isso, não é isso? Filipenses 4,6? Aí, ó, tá até tatuado no braço do Luiz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições, com súplicas, orações, com ações de graça. Muito importante. Assim, nós não temos tempo, porque eu já estou falando demais, são 3, estou só no primeiro. Muito importante esse componente, com ações de graça. Porque se você chegar para orar diante do Senhor e falar, Deus, não é o seguinte, estou bem insatisfeito. Eu já escutei algum irmão falando assim, não existe oração errada, errado é não orar. Muito bom, nota 1. Como assim? Não existe oração errada? Um espírito inadequado diante de Deus, o nosso Salvador? Acabamos de cantar que ele morreu na cruz por mim. Paulo fala, quando você se apresenta diante de Deus, aprenda a colocar todas as suas petições diante dele, com ações de graça, com o espírito adequado. Para permitir que é por meio da fidelidade dele, do amor dele, da graça dele, que ele vai resolver minhas arestas. É por meio disso. E Paulo termina como texto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossa mente e coração em Cristo Jesus. Por que Paulo fala que excede todo entendimento? Porque Paulo não está garantindo que a oração mudará aquilo que eu entendo que me trará paz e mente, trará paz à minha mente e meu coração. O que Paulo está falando é, tudo que você percebe ao seu redor pode continuar um caos, mas Deus tem poder para guardar sua mente e o seu coração. Fala, mas não faz sentido, não faz mesmo, porque excede o entendimento. Não é humano, não é racional. Você é capaz de sair do seu quarto de oração com paz no coração. E alguém fala assim, o que aconteceu? Mudou o quê? Mudou nada. Mudou só meu coração. Deus está me dando uma vida mansa e tranquila. Uai, mas não faz sentido. Todos esses problemas continuam. Eu coloquei minha ansiedade diante do Senhor. E Ele me entregou paz. Ele me garantiu paz. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. Nós oramos para que o Senhor nos mude. Para que o Senhor nos transforme. Para que nós tenhamos uma blindagem espiritual e uma capacidade das situações que nos cercam de falar, o mal termina aqui. Pelo poder do Espírito Santo, o mal e o malfeitor não podem tocar no meu coração. O meu coração está escondido em Cristo. E não importa o mal que você me ofereça, eu vou te oferecer a graça que eu tenho conhecido e experimentado por meio de uma vida de oração. Agora, a gente jogando bola, vendo Netflix, você quer mudar sua vida? É isso mesmo? Você quer ser transformado usando as coisas desse mundo? Nós só caminhamos de joelhos, irmãos. E o Senhor só nos transforma por meio da oração. O segundo ponto, aí nós não vamos ter tempo, depois os irmãos leiam. O segundo ponto que eu convido os irmãos a pensarem, que tem muito a ver com esse, né? Se no primeiro ponto nós oramos e nós precisamos aprender a lutar em oração, porque nós temos que reconhecer que há um mal em nós, que nós somos imperfeitos, incompletos, nós não discernimos as coisas adequadamente, nós somos cheios de saber, conhecimento e comemos muito da árvore do conhecimento do bem e do mal e comemos pouco da árvore da vida. E é por meio da oração que nós criamos essa dependência, essa necessidade de ouvirmos a Deus e permitimos que Ele mude o nosso coração. O segundo ponto que eu convido os irmãos a pensarem é que existem batalhas, existem realidades espirituais,
Existem situações que Deus só nos usará se nós estivermos consagrados. Se nós não estivermos em oração, nós estamos fora da batalha. Completamente. Então nós podemos chamar profissionais da área da saúde mental, nós podemos chamar profissionais da saúde física, nós podemos chamar coaches, podemos tentar buscar, sei lá, 1 hora por dia ouvindo playlist no Spotify de meditação, nós estamos precisando botar chuva para dormir, nós estamos muito tumultuados. Essas coisas não mudam a gente. Nós estamos fora da batalha espiritual, porque se a nossa luta não é contra sangue e carne, como é que nós lutamos as batalhas de Deus, se não for por meio da dimensão espiritual? E isso se dá por meio de uma vida de oração. Então eu queria que os irmãos depois lessem a história daquele jovem endemoniado que o Senhor expulsou o demônio. Ele aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus 17, Lucas 9, depois os irmãos leiam Marcos 9, onde também é mencionada essa história. E em Marcos tem mais detalhes da história. Lucas passa muito rápido, inclusive, pela história, né? Lucas não fica, ele dá 4, 5 versículos. Mateus também ele se aprofunda um pouco, mas em Marcos que eu sinto que a gente vê como o negócio estava feio ali. Como o que aconteceu ali foi uma coisa muito grave. Então, nas 3 passagens nós temos essa situação, né? O Senhor está descendo do monte da transfiguração. Os 3 evangelhos estão contando dessa forma a narrativa. Então o Senhor desce com seus 3 apóstolos ali, né? Pedro, Tiago e João, ele desce. E quando ele desce, ele está vendo um tumulto lá embaixo. E tem escribas e tem pessoas discutindo. E no meio desse processo nós vamos descobrir que alguma coisa estava acontecendo ali. Existia um jovem endemoniado. Em Marcos vai dizer que o Senhor pergunta para o pai dele, e o pai dele fala assim, desde a sua infância acontece isso com ele. Mas o grande tumulto que estava acontecendo ali é que os discípulos do Senhor não puderam expulsar esse demônio. Então esse pai que se aproxima do Senhor, ele fala assim, tem misericórdia, me ajuda, porque um espírito imundo entra no meu filho. E quando esse espírito entra nele, ele cai no chão, ele se joga, ele espuma, ele rilha os dentes. E não há quem possa ajudar. Eu trouxe ele para os seus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. E é interessante porque em Marcos vai dizer que o Senhor então vai se aproximando do jovem. E a Bíblia fala que quando aquele espírito vê o Senhor se aproximando, ele vai dar o show dele. Esse espírito se joga no chão. Esse espírito começou a espumar. Começou a machucar essa criança. E tanto em Marcos como em Mateus, existem essas 2 expressões que são muito tristes. Eles vão dizer que esse espírito estava fazendo essa criança definhar. E ela está quebrando essa pessoa. Porque existem espíritos malignos que estão definhando o povo de Deus. É definhando mesmo, irmãos. É esgotando a gente para a gente perder toda a vida e alegria espiritual. Existem espíritos que nós não discernimos, mas nós permitimos a atuação deles e nós começamos a ter uma vida muito esgotada, quebrada. E o pior desse cenário, e aí eu acho que é bonito, né, isso, porque quando o Senhor se aproxima e esse demônio dá um pitizão e começa a espumar e tal, eu acho até que isso é um sinal, porque o inimigo, quando ele começa a ver a autoridade do Senhor se aproximar, ele vai nos fazer entender que as coisas estão piorando ao invés de melhorar. Então, quando eu e você decidimos buscar mais o Senhor, pode até parecer que as coisas pioraram para a gente. As coisas não estão dando certo. E pode ser que o pessoal olhou e falou, ixi, desculpa aí, viu? Que a gente tentou ajudar, piorou tudo, vamos deixar aí e depois... Não, o Senhor ele vai em direção. E o Senhor tem essa palavra que é a palavra que nos impossibilita de tantas formas. Porque ele olha para aquela criança que desde a sua infância estava sendo destruída, definhada, machucada. Esse espírito lançava essa criança na água, no fogo, nas pedras. Uma criança deformada, entristecida, destruída pelo inimigo. E que os discípulos não podiam ajudar. Eu não tenho poder espiritual para te ajudar.
Estou te vendo nas drogas, mas eu não consigo. Você está preso na pornografia, me falta poder. Eu não sei, eu não consigo. E os discípulos falam assim, mestre, nós não conseguimos. E é só o Senhor Jesus que pode olhar e falar assim, espírito surdo e mudo, eu te ordeno. Como que um espírito surdo pode ouvir alguém? É espiritual, irmãos, e só o Senhor pode fazer essa obra. Porque a gente olha e fala assim, essa situação parece que tem um espírito surdo. Eu falo, não entende. Eu falo, não ouve. A pessoa está presa nisso. Já dei sermão, já prendi analgésico no pé da cama, já tentei de tudo. Vou levar ele para essa igreja que é mais legal, vou levar ele para ver um show, vou levar ele para fazer isso, mas parece que ele não ouve. É um espírito surdo. E eu não tenho poder. Me falta poder para libertar essa pessoa. O Senhor fala, espírito surdo, me escute. Sai dele e jamais volte. E o Senhor liberta aquela criança. Nós não temos tempo, irmãos, mas no meio dessa situação há um diálogo do pai dessa criança com o Senhor. Porque quando o Senhor ouve que ninguém conseguia expulsar aquele espírito, e essa é a chave que Mateus nos diz claramente, o Senhor ele olha e fala assim, ô geração incrédula, vocês não têm fé. Vocês não creem. E nesse contexto, o pai dessa criança, Marcos fala, com lágrimas nos olhos, ele fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu estou vendo a desgraça que está acontecendo com meu filho, mas me falta fé adequada para lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Eu não tenho poder para lidar com isso. Eu só sei que do jeito que está, não é do Senhor. E o Senhor fala, tudo é possível aquele que crê. E quando o Senhor liberta aquela criança e volta para sua casa, seus discípulos perguntam para ele, por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar esse demônio? Em Mateus o Senhor responde claramente, é porque vocês não têm fé. É pela pequenez da fé de vocês. E aí em Mateus existe esse comentário, em Marcos fala claramente. Ele fala assim, porque existem batalhas, existem espíritos, existem situações que só serão expulsos por meio de oração. Em alguns casos, em Mateus fala oração e jejum. O poder não está na oração e no jejum. O poder está na fé no Senhor. A questão é que a oração e o jejum são instrumentos do Espírito Santo de aumentar a nossa fé. Então, irmãos, não é assim. Vem um endemoniado agora. Entrou um endemoniado aqui no salão agora. Começa a dar um piti aqui. Aí a gente olha e fala assim, tem alguém de jejum aqui? Alguém está sem comer? Aí todo mundo comeu. Eu falei, dançando. Ô, demônio, o senhor, só para saber, o senhor é daqueles que só sai se tiver de jejum? Não é isso, irmãos. O que o Senhor está falando é que existem batalhas e espíritos que só serão vencidos se nós nos consagrarmos ao Senhor. Se nós tivermos uma vida de oração. Se nós tivermos uma vida em jejum. Porque Davi, né, lá em Samuel 17, né, ele sai de manhã para levar grãos tostados e pão para os seus irmãos e termina o dia cortando a cabeça de um gigante e virando herói de guerra em Israel. Você acha que foi uma energia de Deus que caiu na cabeça dele e ele foi... Ou era uma vida de oração e jejum, uma vida de consagração, que se manifestou na hora que tinha que se manifestar. Então, muitas situações da nossa vida, nós estamos sendo derrotados porque nos falta oração, dedicação ao Senhor. E eu vou te dizer, infelizmente, da forma como eu entendo, não terceirize isso. Pedir oração na reunião de oração para a igreja não vai resolver esses problemas para você. Porque é uma transformação que o Senhor quer trazer por meio de você na realidade que você está inserido. Então, alguns mecanismos, algumas portas podem se abrir. Mas nós não podemos terceirizar a nossa consagração ao Senhor. João 14, 21, o Senhor vai falar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Essa manifestação do Senhor prometida para aqueles que o amam é uma manifestação diferente, não é? Claro que é.
é numa profundidade diferente, é numa realidade diferente. É por isso que Hebreus 14, o escritor de Hebreus vai falar claramente, fala, olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer ver as coisas do Senhor sem se consagrar a Ele? Você quer tocar nas coisas santas de Deus sem abrir mão dos seus costumes, dos seus hábitos humanos, carnais? É impossível. Mas há essa promessa do Senhor: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos, e eu me manifestarei a eles. Eu darei poder para eles. Então, irmãos, o segundo ponto é esse. Nós oramos, primeiro ponto, nós oramos para o Senhor mudar e tocar nosso coração. Nós oramos para que estejamos aptos, disponíveis ao Senhor para a sua obra. Para sermos úteis para o propósito de Deus. E aí nós temos esse terceiro ponto aqui, para terminar rapidinho também, que é a parábola do bom samaritano, que já é a entrega de uma vida consagrada ao Senhor. Porque, como nós estamos meditando aqui nesse equilíbrio da vida de Cornélio, o que subiu à memória de Deus foi as orações e as obras. Então nós temos aqui o Senhor criticando e trazendo uma palavra para um intérprete da lei que questionou ele, né, sobre o que significava amar o seu próximo. O Senhor propõe a parábola, né, do bom samaritano. E o Senhor, ele, de uma forma muito provocativa, ele vai dizer: e vejam se isso nós não podemos fazer esse paralelo desse jovem endemoniado que o espírito imundo estava destruindo, com esse homem, provavelmente judeu, que os salteadores pegaram e roubaram tudo que ele tinha e o deixaram nu, machucado, à beira do caminho. E aí o Senhor conta essa história, que esse homem ficou à beira do caminho, completamente vulnerável, se ninguém fizesse nada, vai morrer. Iria morrer. Aí passa o sacerdote, e a estrutura que o Senhor Jesus usa é muito bonita, né? O sacerdote, vendo-o, passou de largo. Sacerdote, para os judeus, não teria mais maior prestígio do que os sacerdotes, porque, inclusive, o sacerdócio em Israel não era uma coisa conferida a pessoas, mas era um privilégio de uma família. Então, nem se eu quisesse ser sacerdote, se eu não fosse da linhagem de Arão, eu não poderia ser. O sacerdote olhou, passou de largo. Aí veio o levita. Olhou e passou de largo. Aí o Senhor fala: aí vem um samaritano. Olhou e se compadeceu dele. Olhou e se compadeceu dele. E aí é o que nós falamos. Por que é tão difícil para nós isso, irmãos? Porque esse samaritano, ele teve que parar o que ele estava fazendo, mudar seus planos, mudar suas estratégias, mudar sua vontade, mudar seu caminho, pegar aquela pessoa, tirou do seu alforje óleo e vinho, figuras tão importantes de unção e alegria, ele tinha para dar. Ele tinha óleo e vinho para oferecer para aquela pessoa. Limpou seus ferimentos, o vestiu, colocou no seu animal de carga, saiu levou ele até uma hospedaria, pagou as diárias para que ele ficasse ali, falou para o dono da hospedaria: quando eu voltar eu vou passar aqui, e se tiver devendo alguma coisa eu vou te pagar. Isso nos custa, irmãos. Isso custa demais. Custa para o nosso egoísmo, custa para os nossos interesses, custa para os nossos propósitos, mas isso sobe como memória para Deus. E aí eu fico pensando o que está subindo na memória de Deus da sua vida e da minha. Se um anjo do céu descesse agora e falasse assim: vou te falar as coisas que estão subindo para a memória de Deus. Talvez a gente fale assim: melhor não, melhor não. Cornélio, ele tinha testemunho das pessoas. Ele tinha um testemunho. Porque é o que fala em Hebreus 6,10, Deus não é injusto para ficar esquecido da obra. As pessoas podem ficar. As pessoas justo. Vou esquecer as coisas que você faz para mim e por mim. Não vou esquecer. Essas coisas vão subir muito. Nos custa abrir mão de sonho.
custa abrir mão, talvez, de uma condição financeira mais confortável, porque eu preciso. Quando isso vem do Senhor, quando o Senhor ele enche o nosso coração dessa compaixão pelo Senhor, mas como vai morrer? Se eu também não fizer nada, essa pessoa vai morrer. Olha o que o inimigo com ela. O inimigo fez na vida dela. Como eu não vou me compadecer dessa pessoa, Senhor? Então é claro, isso é impossível. Nós não temos não. Mas será que hoje o Senhor não tem colocado na sua vida próximo? É a pergunta que o cara fez para o Senhor. Quem são os próximos? Me parece nos mostrar quem são os nossos próximos. E é a oração que o Senhor transforma nosso coração de pedra num coração de carne. É por meio de como uma esposa precisa tratar seu marido. De como um marido precisa tratar sua esposa. E é claro, ajuntamento pode ser uma bênção. Sabemos pela isso não tem poder de transformar a nossa vida se não nos for revelado do céu. Se a gente não voltar para nossa casa e ajoelhar no nosso quarto e ver a forma como eu ajo com as pessoas, como eu falo, preciso voltar. Nós podemos, no casamento, dormir. Estar perto e sermos próximos não são sinônimos. Então nós podemos participar das reuniões, estarmos juntos nos ajuntamentos da Assembleia e não sermos próximos. Nós estamos perto, mas nós não somos próximos. E como eu me torno próximo? Quando eu me compadeço e abro meu coração para te dar. Nunca é o contrário. Se você está aí nesse momento pensando, é isso mesmo, irmão, ninguém está me ajudando, você não entendeu nada. Porque na igreja, na vida do Senhor, não é o que você me dá, é o que eu posso te oferecer. E o próximo se torna próximo quando eu te aproximo de mim. Você não precisa nem me aproximar. Você pode falar, eu te odeio, eu não gosto de você. Eu falo, tô nem aí, eu te amo, eu vou te servir. Você é próximo. Meu coração se encheu de compaixão por você. O Espírito Santo mandou te amar. E eu vou te amar. Casamento, não há um caminho aí, nesse tipo de situação, para uma revolução no casamento. Então, a minha condição de te abençoar não depende se você vai corresponder e não vai depender do que você vai fazer. O Senhor encheu meu coração de amor, de misericórdia por você. E eu vou te amar. E nesse caminho, o Senhor, ele tem uma revolução para fazer na nossa história. A questão para nós é que nós precisamos de oração, irmãos, porque isso é um milagre. É um milagre. E como nós vamos buscar um milagre do Senhor se nós minimamente não investimos tempo em comunhão com o Senhor? Eu gosto de uma história que eu já li há algum tempo de dois amigos que serviram na guerra, eu não sei qual guerra que era, americana aí, não sei se Segunda Guerra. E a história vai contar que os dois cresceram juntos, na mesma cidade. Eles se alistaram juntos e eles foram para a guerra juntos, ficaram no mesmo batalhão. E em alguma situação de alguma batalha que eles travaram ali, uma bomba explodiu e um deles ficou para trás. E aquele outro falou assim, eu vou voltar. E o comandante dele falou assim, cara, esquece. O que aconteceu, aquela bomba, é impossível qualquer pessoa sobreviver. Ele falou, eu quero voltar. Ele falou, você corre o risco de vida. Você pode até morrer. E aí ele fala, não, eu vou voltar. E ele volta.
Passa-se algum tempo, ele volta sozinho. E o comandante dele falou assim, e aí? Ele falou, você tem razão, ele morreu. Quando eu cheguei perto dele lá, ele estava com as pernas dilaceradas, não tinha um braço. Aí o comandante falou assim, te falei, não falei? Falei para você que era bobagem. Ele falou, não foi bobagem não. Porque quando eu cheguei, ele estava vivo ainda. E quando ele olhou para mim, ele abriu um sorriso e falou, eu sabia que você viria. E eu fico pensando, quem pode falar isso de você e de mim? Quem são as pessoas da sua vida que podem falar, eu sabia que você viria? Você é meu próximo, você é próximo de mim, e essas coisas, elas transcendem o que você oferece, porque vem de Deus. Vem do Espírito Santo, vem do Espírito reconciliador, vem do Espírito de amor. É Ele que faz isso, não somos nós. E eu fico pensando nisso, irmãos. Às vezes nós somos muito bons de teoria, mas nos falta a realidade espiritual. E sabe por que nos falta a realidade espiritual? Porque nós não somos pessoas de oração. E o Senhor não tem seus caminhos para nos transformar e mudar a nossa vida. Nós temos Mateus 28, 19, né? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Fazei discípulos. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que antes de Mateus 28, 19, nós temos Mateus 11, 28. Vinde a mim. Eu só posso ir se eu for primeiro para o Senhor. E essa é uma tragédia entre nós. Precisamos falar isso. Nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus. E muitas vezes nós vamos sem ir para o Senhor antes. E só faz sentido ouvirmos do Senhor Jesus, ide, se antes eu ouvir, vinde a mim. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e eu vou te transformar. Vinde a mim e aprenda de mim. Eu sou manso e humilde. Aprenda de mim. Aprendeu? Aprendi, mestre. Você é igual a mim? Então vai. Vai. Seja uma bênção no seu casamento. Seja uma bênção no seu trabalho. Seja uma bênção para os seus filhos. Nós queremos ir sem irmos primeiro ao Senhor. E como nós podemos ir ao Senhor se não for no nosso quarto em secreto? Ajoelhados. Então, Senhor, eu preciso aprender a ir ao Senhor. Eu preciso, Senhor, ser apacentado por Ti. Porque quando eu vou até os outros com o coração tumultuado, atordoado, barulhento, eu só vou entregar para os outros confusão, briga e barulho. O Senhor precisa falar ao meu coração. Lutar, irmãos, em oração. Que o Senhor nos ensine. E que seja um privilégio para nós, né? As suas obras e as suas orações subiram à memória de Deus. E eu vou transformar a sua vida, né? Que o Senhor nos abençoe.